Olá, sagitarianos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Vamos fazer uma leitura para os seus próximos 10 dias, tá? É uma leitura temporal. Peço licença já ao seu anjo da guarda e peço, né, orientação aqui para fazer a leitura de vocês. É uma leitura dividida em duas partes, sendo a primeira falando o que o universo acha mais relevante vocês saberem agora, e a segunda a gente puxa a energia de uma pessoa específica aí nos seus caminhos, né? Pode ser ela de contexto amoroso, familiar ou profissional, certo? E se fizer sentido com vocês também, se puder, por favor, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. A carta A Comparação, tá? O Criador, aqui, e a Existência. Existe um movimento que o sagitariano está fazendo que vai exigir de vocês aqui uma certa coragem para seguir em frente. Porque eu vejo muito de vocês aqui nessa potência grande de seguir em frente, de fazer o que gosta e o que quer fazer, porém ainda existe alguma energia aqui na comparação que faz vocês estagnarem, sabe? Como se sentissem não criador do que vocês querem realmente criar. Vem essa sensação de comparação mesmo, né, como a palavra já diz, mas uma sensação de que não vai conseguir, ou que você já viu uma história dessa acontecendo e já sabe o final dela. E agora vocês vêm também com as questões da luta, sofrimento, tá? Solitude, perdão, e sofrimento é a próxima. Porque é um movimento que vai exigir de vocês coragem, mas além da coragem, também vai precisar abandonar certos comportamentos que vai fazer vocês não progredirem, sabe? Desaceleração e a carta amistosidade aqui. Vocês podem estar perdendo, se continuar com essas visões fechadas, as possibilidades de fato, carta possibilidade, que isso pode trazer para a sua vida agora, tá? No início da leitura a gente vem com essas cartas, vamos ver aqui, e tá tendo muita força na leitura de vocês de conseguirem realizar o que querem, tá? Tarô egípcio agora com 4 cartas para o sagitariano. A gente vem com amor e desejo aqui para vocês. Amor e desejo. O desconsolo, né? O que a gente estava acabando de falar sobre questões de medo ou até a parte da desistência sobre essa situação. A perplexidade. Ai, ai. E aqui a carta O Pensamento. Então, pode ser que vocês, num passado, se decepcionaram com alguma dupla que vocês fecharam. Pode ser ela de cunho amoroso, pode ser ela profissional. E agora vocês ficam sabendo, né, principalmente que tem um caminho aberto para vocês, que vai exigir vocês progredirem, confiarem no processo, pode ser individual ou também em dupla, projetos, enfim, tá? Mas vai precisar a atitude de vocês, botar a mão na massa, ou se arriscar para ver isso de fato dar certo, entende? E no meio disso tudo, eu vejo vocês com caminhos abertos, mas existe alguém no meio parado, não sabendo se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Amor e desejo, o desconsolo. Não vou aceitar, caiu mais de uma, tá? Amor e desejo. A gente vem aqui a carta A Tecelã. Foi algo que talvez vocês se dedicaram, né? Vocês talvez colocavam até o outro como prioridade e não teve de fato o que extrair daquele lugar. Sabe quando você começou a plantar arroz e você não colheu arroz de fato porque o arroz só ficou com outro, a plantação só ficou para o outro. Então agora o que te traz esse desconsolo, essa inquietude é saber que, tá, então quer dizer que você está falando para eu ir lá,
fazer a sua parte, ainda eu correr o risco de não voltar nada para mim ou de você me fazer de trouxa. Então, esses sentimentos aí que estão até corroendo essa nova possibilidade de algo nascer novamente. Entende? Perplexidade e o pensamento, por favor. Aqui no desconsolo, ai, gente, perplexidade, viemos aqui com a carta da Torre, que foi a fragilidade, que, né, conota questões que ainda estão para ser curadas nos sagitarianos, tá? E aqui no pensamento, a gente vem com a consumação. Vou pedir mais uma para essa consumação aqui, rapidinho. Consumação. Oferenda. Alguns de vocês aqui estão com medo de saírem no prejuízo, ou de fato, alguns de vocês, ainda já que é uma leitura temporal, pode estar até passando por esses prejuízos que foram causados já com vocês por uma pessoa em específico. Eu acho que tem sagitarianos aqui sentindo explorados, onde o que de melhor tinha foi tirado de vocês e só sobrou o que não era bacana, sabe? Mais cartas aqui. Eu acho que eu vou ter que tirar com outro tarô sobre essa parte. No meio. Sobre tudo isso. A gente vem com a aliança. A gente está falando aqui sobre algum relacionamento que algum sagitariano aqui pode ter saído no prejuízo. Pode ser até dentro de casa, sendo uma pessoa que era muito explorada no sentido de o sagitariano resolve, o sagitariano consegue. Ah, não consegue, chama ele. Ah, não, é para ele fazer, ele que tem que pagar. Aqui o mago, né? Ou seja, vocês tinham que se virar nos 30 para conseguir fazer aquilo, para pagar aquela água, pagar aquela luz, comprar mistura, enfim, levar a criança na escola, no médico. Então, de fato, é o histórico desse que está pegando, porque aqui, além de existir a carta da comparação, que agora eu entendo, vocês vão ter que tomar alguma atitude para ser o vilão dessa história. Ou seja, se tinha aqui um sagitariano que faria coisas para os outros, agora é vocês falando não, e agora eu vou fazer o que precisa ser feito para mim, tá? E de novo, cooperação aqui, tá? Cooperação junto com o prodígio. Vocês podem encontrar pessoas no meio do caminho que vão ajudar você a executar esse plano aqui, que para alguns de vocês pode ser até algum plano que tinha quando era mais novo, quando, né, ou queria abrir uma empresa, ou se você agora quer abrir uma empresa, mas algumas coisas vai ter que ser abandonadas de lado. E uma delas é que você não é pai nem mãe de marmãs, digamos assim, né? Ou seja, não é para você abandonar a criança, é para você entender as pessoas que fazem corpo mole em volta de vocês e, na verdade, eram elas que precisavam correr atrás da situação que desejam. Eu vou tirar só mais cartas para essa situação, porque eu ainda acho que pode ter alguma coisa no meio do caminho que vai ser vantajoso. Sagitarianos, universo. Sagitarianos. Veio aqui a carta 9 de paus junto com a carta 5 de paus. Aqui é questão mesmo de ter que defender o seu ponto de vista, ter que defender o seu sonho, ter que arcar com as suas escolhas, sagitarianos. E é aqui falando que vai existir gente no meio do caminho que pode não gostar do tipo de postura que você vai acabar assumindo, acabar tendo, que aqui é a carta do Rei de Espadas, informando que agora você vai lidar com situações de fato pela raiz. É vocês cortando, aqui tem até uma força, vocês cortando o mal pela raiz, todas as pessoas que achou que poderia te fazer de bobo, você
detectando uma por uma e eliminando ali de fato quem precisa, quem não te agrega, ou quem é peso morto no meio do caminho, e isso te libertando, tá? A carta do Papa invertida fala sobre questões de proteção, fala sobre você agora entendendo uma verdade ou uma dinâmica disso e agora conseguindo se libertar de todas essas amarras e conseguindo progredir, tá? Acabamos, temos mais alguma coisa aqui para falar para eles? Sagitarianos. É uma situação que vai te libertar para seguir novos caminhos, tá? Isso que está acontecendo com vocês, sagitarianos, também vai. Ó, aqui é a carta 10 de copas, que ali no fundo é um as de copas, e de fundo de deck de vocês veio a carta 2 de copas com aquela mesma taça aqui no fundo. Ou seja, como se você conseguisse abrir portais, e nesse portal você consegue até escolher o que de fato, qual taças dessa vai te levar para esse caminho de união que você procura. Pode ser você mudando de casa, assumindo um compromisso com uma pessoa, mas aqui reforça muito a questão de, mesmo se for trabalho, é você indo para um lugar que você gosta, mesmo ganhando pouco, digamos assim, tá? Aqui a gente vem com a carta da Lua invertida, junto com a carta do Rei de Paus. Isso aqui também fala que vai haver transformações. Você vai causar transformações nas pessoas e você também vai ter uma grande transformação. E aquilo que é, sabe, o profundo do profundo na pessoa, ou seja, você vai conseguir mexer na ferida dela e naquela ferida que até essa pessoa esconde dela mesma que ela tem esse defeito, ou que ela tem essa mania, ou que ela tem essa coisa que precisa se melhorar, precisa se lapidar, porque você vai causar isso. E como causa isso? Quando a gente opta em escolher pela gente. E é o que vocês, sagitarianos, estão fazendo aqui. Estão se escolhendo, mesmo que essas escolhas aqui não vai agradar 100% das pessoas, tá? É a transformação de vocês aqui. Então, vamos agora para a nossa segunda parte, onde a gente consegue puxar a energia de uma pessoa em específico e já voltamos, tá? Vamos ver o que é essa pessoa que está passando nas suas energias, o que ela quer falar para você, o que ela quer dizer para você. Veio aqui a carta As de Copas, junto com a carta Possibilidades, né, e a Solitude. Vocês, primeiramente, estão passando uma energia para o externo de que está muito bem, obrigado, né? Né, eu vejo muitos solteiros aqui curtindo a vida, né? E também não excluindo o fato de estar também com alguns peguetes. E tem uma pessoa em específico aqui enxergando essa energia que você está exalando, não tendo comprometimento, mas amando a fase da vida, amando as coisas que vocês estão fazendo, né, curtindo, ou você está se mostrando uma pessoa aqui muito mais curtindo a sua própria companhia ou passeando sozinha, alguma coisa aqui que remete que você está muito bem do jeito que está solteiro, né? E para vocês que estão namorando com o crush já aí do lado, essa pessoa aqui também está visando essas possibilidades, mas ele tenta entender se você está na mesma vibe que a dele, entende? Vamos ver aqui com mais cartas sobre essa pessoa na energia. Não, quero isso aqui. Como está a vibe dessa pessoa na energia dos sagitarianos? Quatro cartas. A gente vem aqui com a carta, primeiramente, do Mago. Valete de Paus, uma pessoa que quer entrar em comunicado, que quer entrar em comunicação com vocês, né? Quer propor talvez algum passeio aí no parque, né? Algum encontro bacana, sei lá. Quatro de espadas junto com a carta
Rei de Copas. Essa pessoa, apesar de querer fazer isso com vocês, ela sente que não está tendo abertura. Né? Vê também que pode estar até espelhado aqui, porque é uma pessoa que na parte sentimental também pode estar um pouco mais reservada. Ela tem muito que dar, mas ela prefere por hora, né, não expressar de fato o sentimento que ela tem por vocês. Pode ser aqui um bloqueio, né, emocional, sim, coisas que se referem ao coração, né? Ou seja, uma pessoa que não se empenha como se empenhava antes para esse relacionamento, ou para um relacionamento, ou para um projeto, não tem mais aquela energia fogo que fazia as coisas prosperarem, sabe? Mas existe sim um desejo oculto dessa pessoa vir falar com você, tá? E pelas cartas é mais forte ele vir falar com vocês. Debaixo do mago a gente vem com o julgamento, confirmando essa procura, ou seja, né, a volta do que não foram, junto com a carta aqui, o 8 de ouros, falando que para essa procura acontecer, realizar, existe algo do outro lado que precisa ser feito antes de ir na sua direção. Se essa pessoa até mora longe, distante, pode ser em questão de ter mais dinheiro para ir na sua procura, né? Conseguir achar uma fonte de renda, né? Se a pessoa for autônoma aqui, se a pessoa for vendedora, talvez ela está precisando explorar mais esse lado, dar mais atenção para esse contexto aqui, tá? Opa. 4 de espadas e o rei de copas. Eita, quase caiu aqui o 9 de ouros. Veio aqui debaixo da rainha de espadas, opa, do 4 de espadas a rainha de ouros, rei de copas. Veio pra gente aqui a carta do 2 de espadas. Essa pessoa realmente ela tá perdida. O que ela tá precisando? Ela tá precisando de alguma coisa, essa pessoa aqui? Ai, ai. Postura. Na minha cabeça veio uma voz falando vergonha na cara. E é o que parece que ela tá precisando aqui, vergonha na cara. Né, o imperador, por que eu falo isso? Na vontade dessa pessoa, a gente vem aqui com o valete. Quem é o valete de paus perto da postura de um imperador? Não é ninguém, né? É uma criança aqui que joga queimada na rua, tendo que se comportar como o dono da mecânica, entendeu? Então é uma pessoa que está precisando ter uma postura mais firme, né? Uma pessoa que não está tendo ideias concretas, que não está conseguindo. O imperador, ele administra o seu reino, ele administra o seu reino. E aqui é uma pessoa que está precisando ter mais a atitude de um imperador, ou seja, pode ser uma pessoa que põe muito fogo no parquinho, mas na hora de fazer o que prometeu não faz, entendeu? Pode ser uma pessoa que for questões de projeto, que lança vários projetos, mas no fim das contas não faz nenhum. Mais informações dessa pessoa para os sagitarianos. Olha lá, 2 de paus. Parado que nem 2 de paus, não tem esse ditado? E o diabo. Isso aqui pode ser uma procrastinação de alguém, inverta aí a situação para vocês, tá? Ou seja, uma pessoa que é viciada em ficar só sonhando e só sonhar solta aí a questão da adrenalina, aí você acha que já fez, e aí você não foca em fazer e fica aqui também. A gente pode estar relatando uma pessoa com vícios, né? Pode ser em jogo, vício em procrastinar, mas precisando tomar de fato uma atitude com relação a vocês, que é o que não está ocorrendo. Vou pedir uma clarificação para o 2 de espadas. Vem aqui a carta 5 de ouros. Além disso tudo, a gente vê também que é uma pessoa que está por hora vibrando numa escassez que pode ser o que a gente fala que, né, ele está precisando, ela precisando de dinheiro, enfim, de resolucionar algum problema, até pode ser de cunho relacionado à saúde ou familiar, mas isso de ele ter ou ela ter um problema que o estaciona, né,
ou vícios aqui, juntando com esse 2 de espadas, esses 5 de ouros, mostra que é uma pessoa que tem 2 obstáculos aí antes de conseguir de fato tomar uma atitude. Ou seja, se você está com uma pessoa, com um crush, não vira um namoro porque essa pessoa está com algum problema, ou se for um trabalho, é uma pessoa que tem medo de investir nesse projeto, entende? Para finalizar, qual é o conselho para os sagitarianos diante dessa situação aqui? Conselho. Conselho aqui veio o Sol junto com o Eremita. Fala aqui, vou colocar desse lado aqui. Fala aqui que existe algo que você precisa jogar no sol, né? Não pode ser tapado com a peneira. Talvez, se você viu que é o perfil dessa pessoa e ela não vai mudar, né? Principalmente que se você reparou que é uma questão de tem alguma solução que é clara que o sagitariano precisa tomar, mas isso aqui vai demandar dele uma certa maturidade, né? Ou se for para abandonar, abandonando, se for para botar fogo no parquinho, no sentido de encostar a pessoa na parede, é fazer isso como se fosse um tudo ou nada. E se for fazer isso tudo ou nada, Sage, aqui já mostra que você ganha. Tipo, a Everton tá falando para eu botar o Gerson na parede. Tira um tarô comigo primeiro, aí a gente vê sobre isso. Mas aqui para a coletividade, né, a porcentagem maior é referente a um ganho. Aí o jogo vira e você consegue entender de fato qual é o chão que você está pisando com essa pessoa. Tá, Sage? Essa foi a leitura para vocês. Vamos tirar aqui com as cartas do Pergunte ao Oráculo uma cartinha para vocês aqui sobre essa nossa tiragem. O que mais a gente precisa saber sobre isso? Uma informação. Tudo acontece no tempo correto. Há tempo para plantar, para cuidar e para colher. Esteja inteira em cada uma das etapas e saiba aguardar o tempo propício. Então, já que falamos também aqui sobre questões de você saber exatamente onde está essa dor, acredito que você sabe se esse fruto já está maduro o suficiente para tomar essa decisão, né, de falar um sim, ou de convidar, ou de chamar, ou se já está na hora de cortar o mal pela raiz e começar a plantar outras coisas, tá? Essa foi a leitura para vocês, fez sentido, curta o vídeo, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e tchau, tchau.